paz do Senhor Jesus, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar algumas reflexões que eu tava tendo enquanto eu li a Bíblia hoje. Eu tava fazendo meu devocional do dia, estudando, enfim. Eu pensei pra trazer esse vídeo pro canal porque é uma coisa que eu já tinha lido há um tempo. Inclusive vocês vão ver aqui que eu já tinha um estudo a respeito disso. Eu vou explicar melhor pra vocês ao longo do vídeo. Mas eu falei, não, eu quero trazer isso realmente. Sobre o que eu vim falar com vocês hoje? Eu vim falar especificamente sobre aquele momento da história, lá no livro de Números, capítulo 22, em que Balaque manda chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas antes de chegar nessa história e falar o que acontece na história e por que eu achei isso tão interessante, eu vou falar sobre uma outra história que tem muito a ver. O decorrer dessa história é praticamente igual e é incrível e revela qual é a intenção do Senhor, sabe, pra gente. Então, eu vou ler aqui pra vocês agora, tá? Então, eu tô com essa Bíblia aqui. Pra quem não viu o vídeo, eu fiz um vídeo sobre... Ai, meu Deus, calma, vai cair isso. Ui! Eu gravei um vídeo sobre essa Bíblia, tá? Quando eu ganhei ela. Enfim, mas essa Bíblia aqui, tá? Ela é da SBB. E ela é ótima, tá? Ela tem estudos, é incrível. E aí eu vou usar ela pra estar falando com vocês, tá bom? Então aqui nós temos Números 22, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas antes a gente vai lá no livro de Êxodo, no capítulo 1. Vamos no começo, não é mesmo? Tá bom. Aqui, quando a gente começa o livro de Êxodo, a gente começa a perceber algumas coisas que estavam acontecendo com o povo que estava no Egito. Então, olha, no versículo 8 do capítulo 1 diz assim: Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida e com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Bom, aqui a gente lê o que está acontecendo com o povo que estava lá no Egito. A gente percebe que o povo está crescendo muito e por causa disso o faraó tem a ideia de começar a aumentar o trabalho, tratar aquele povo com mais dureza, enfim, dificultar realmente a vida deles. Porque se a vida deles estivesse complicada, enfim, seria mais fácil diminuir o povo, enfraquecer esse povo e aí a população não aumentaria tanto. Só que tem uma expressão que eu acho maravilhosa, acho muito linda. Eu li em um site da internet uma expressão que definiu o que estava acontecendo com esse povo naquele momento. Essa expressão estava escrita dessa forma aqui: sub pondere crescit. E a tradução literal seria: sob o peso cresce, sob o peso aumenta. E aí, se a gente for tentar, assim, aportuguesar isso para entender o que estava acontecendo, seria: quando pressionada, ela cresce. A gente percebe que o povo de Deus aqui, apesar de estar sendo humilhado, apesar de estar sendo tratado com mais dureza, tudo estava ainda mais difícil para eles, eles continuam crescendo. Faraó tinha a intenção de fazer aquele povo ser reduzido pela dificuldade do trabalho, mas eles continuam crescendo. Isso é maravilhoso, porque nas nossas vidas, toda vez que a gente está crescendo, toda vez que a gente está se estabelecendo, se levanta alguém, se levanta um grupo de pessoas, se levanta um ser enviado do mal pra tentar diminuir a gente, vai tentar fazer a gente parar de crescer. Toda vez que algo tá dando super certo, parece que se levanta alguém lá do fim do universo pra dizer não vai dar certo, não, vou voltar para isso agora. É horrível, a gente fica sem entender o que tá acontecendo, mas sempre que a gente cresce, se levanta alguém pra dizer, eu vou apertar pra ver se você para de crescer. E é isso que acontece com esse povo. Eles estão crescendo, a população tá enorme, e o faraó se levanta pra dizer, não pode, se essa população continuar crescendo, eles ficarão maiores que a gente, eles podem se unir a uma cidade rival, um reino inimigo, e dessa forma eles vão derrotar a gente. Então vamos apertar, vamos pressionar. Só que o povo de Deus não se diminui com a pressão. O povo de Deus, ele não deixa as coisas de lado, ele não larga tudo pro alto, sabe? Ele não desiste das coisas só porque tá sendo pressionado. Pelo contrário, quando o povo de Deus é pressionado, ele cresce mais ainda. A gente vê isso acontecendo no Egito, a gente sabe que esse povo cresce cada vez mais. O faraó tenta de todas as formas fazê-lo ser suprimido, fazê-lo desistir, fazê-lo enfraquecer, mas não adianta. O povo de Deus continua forte e o Senhor livra esse povo do Egito. E aí, por que eu quis começar com essa história? Para que vocês saibam que isso aconteceu uma vez e o Senhor repete isso mais uma vez na história. E isso mostra pra gente que ele já tinha feito antes, fez aquele momento e pode fazer hoje com a gente.
Então vamos agora para a parte da história que eu realmente queria trazer para vocês, que é o momentozinho de Balaque e Balaão. Bom, gente, essa parte da história tá no livro de Números, no capítulo 22. E aí eu separei alguns versículos aqui para poder falar com vocês, tá? Aqui, ó, vamos ler no versículo 1 primeiro. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão, de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Aqui a gente percebe que o início da história é igual ao do povo no Egito. O faraó se levanta e diz: esse povo vai acabar com a gente se eles unirem a alguém rival. E aqui Balaque, que era rei de Moabe, se levanta e diz: esse povo vai acabar com tudo que a gente tem. Olha a força deles, olha a capacidade deles, olha tudo que eles podem fazer, olha tudo que eles já fizeram. Eles vão acabar com a gente se eles quiserem. E aí, o que a gente percebe? Muitas vezes, o inimigo da nossa alma, aquela pessoa que quer se levantar contra a gente, ela vem dizendo: mas se isso acontecer, essa pessoa vai acabar comigo. Se levanta contra você, mesmo que você não tenha feito nada de errado, mesmo que você não tenha feito nenhum mal pra pessoa, essa pessoa pode acabar se levantando e dizendo: você é perigoso pra mim. Talvez você, no seu local de trabalho, haja alguém que realmente não vai nem um pouco com a sua cara, e essa pessoa fique dizendo que você quer atrapalhar ela, quer pegar o lugar dela, quer atrapalhar a vida dela, e você nunca tentou fazer nada disso, você só tá fazendo o seu trabalho. Mas quando alguém se levanta contra a nossa vida, essa pessoa se levanta trazendo várias teorias de como você é perigoso para ela. Bom, aqui no decorrer da história, a gente vê que Balaque manda alguns mensageiros até Balaão. Ele manda esses mensageiros pedindo que Balaão vá e amaldiçoe o povo de Israel. É uma forma dele dizer: nossa, eu preciso destruir esse povo de alguma forma, então vou lançar uma maldição. O faraó coloca o trabalho forçado. Balaque decide que ele vai mandar uma maldição, né? Vamos ser mais intensos. E o Senhor vem e diz aqui no versículo 9: quem são estes homens que estão contigo? Balaão responde, explica que aqueles homens foram enviados por Balaque. No versículo 12 diz: o Senhor diz: não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. O Senhor diz: olha, não interessa o que ele está pedindo para você fazer, eu disse que esse povo é abençoado, e pronto. Que é o que mostra pra gente por quê, mesmo quando nós somos pressionados, mesmo quando as pessoas levantam contra as nossas vidas, a gente não é abatido. Isso explica aquela expressão que eu mostrei lá sobre o povo de Israel. Por quê? Mesmo sendo pressionado, esse povo cresce. Ele continua crescendo porque a palavra de ordem sobre a vida do povo de Deus não é a palavra que os homens dizem, é a palavra que Deus diz. E quando o Senhor diz que esse povo é bendito, não adianta o que Balaque ia querer. Balaão não poderia amaldiçoar este povo. A gente continua, vê que esses mensageiros voltam e falam para Balaque o que tinha acontecido, só que Balaão comete um erro. Balaão diz que não poderia ir com eles. Balaão não diz: ei, Deus abençoe esse povo. Balaão não diz: olha, Deus não está concordando com o que Balaque quer fazer. Balaão diz: eu não vou poder ir com vocês. Esses mensageiros voltam, dizem isso para Balaque, e Balaque manda a gente mais importante. Balaque pensa: se ele não quis vir, é porque ele está querendo alguma coisa a mais. Então eu vou mandar a gente mais importante e eu vou prometer coisas para ele. Então Balaque manda esses homens mais importantes, os homens mais influentes, e esses homens chegam prometendo dar honrarias e dar várias coisas para Balaão se ele fosse e amaldiçoasse o povo de Israel. A gente percebe que nesse momento o inimigo tenta fazer o que com Balaão? Tenta ir naquele fundo da alma que tá cheio de pecado, sabe? Vou oferecer dinheiro porque a vontade de conquistar mais coisas vai fazer ele vir. Vou mandar homens importantes porque a vontade de agradar vai fazer ele vir. Balaque ali não é nada bobo, com certeza, ele é rei, por favor. Então ele começa a apelar realmente para aquela área mais sórdida da alma, que é: vou tentar comprar esse homem para ver se ele vem e amaldiçoa o povo de uma vez por todas. Isso mostra pra gente que o inimigo da nossa alma não desiste. Faraó não fez uma coisinha com o povo e depois largou o povo de lado. Ele foi apertando, foi tornando o trabalho cada vez mais difícil. Balaque, ele vai mandando homens cada vez mais influentes e prometendo coisas cada vez mais incríveis pra fazer Balaão acompanhar estes homens. Nossa, quase minha Bíblia cai. E as pessoas que tentarem se levantar contra você vão fazer isso também, sabe? Quem quer te ver mal não vai tentar uma vez e depois te largar. Eles vão insistir. E pra isso você precisa estar firme em Deus, pra não desistir quando essas pessoas fizerem isso. Balaão, ele recebe essa proposta. Deus diz mais uma vez pra ele aqui: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. E o Senhor vai até Balaão de noite e diz: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia, farás o que eu te disser. Olha, aqui a gente percebe que o Senhor viu ali, talvez a intenção do coração de Balaão, talvez o Senhor tenha percebido que ele realmente ficou tentado a aceitar aquilo,
Mas Balaão, mais uma vez, resistiu. Resistiu, mas com aquele pezinho atrás, né? Porque resiste, mas deixa os homens ficarem lá. Vou falar com Deus de novo, ele diz. Fiquem aí que eu vou ver com Deus mais uma vez o que é que Deus está querendo. Quer dizer, ele não desobedece, mas ele fica com aquela coisa. Deixa eu ver, se eu insistir com Deus, o Senhor me dá essa permissão para conseguir fazer isso. E olha, não adianta. Quando o Senhor dá uma ordem, quando o Senhor diz que as coisas são de uma forma, não adianta você pensar que se você fizer 50 orações, a opinião do Senhor vai mudar. A palavra do Senhor era, este povo é bendito. E não interessa se você vai continuar insistindo durante dias, orando e perguntando para mim o que eu acho. O povo é bendito. E não vai ser amaldiçoado só porque Balaque tá querendo. A história vai se desenvolvendo, né? Balaão vai com aqueles homens. Tem a historinha do anjo. O Balaão não percebe o anjo. A jumenta tem que falar com o Balaão. Aquela coisa que a gente conhece. Mas no final, mais uma vez, a gente percebe o que a gente já estava esperando. O Senhor tinha uma palavra sobre a vida daquele povo e essa palavra não muda. Quando o Balaão chega lá, realmente, manda Balaque construir os altares, preparar todas as coisas para fazer o holocausto e essas coisas todas. A gente percebe aqui, eu vou pegar o versículo exatamente em que ele fala isso. Aqui no versículo 18 do capítulo 23 diz: Então ouçou a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Olha, a gente vê aqui o resultado da história. Mesmo com tudo que Balaque queria fazer, mesmo com toda a insistência de Balaque, no final Balaão veio e diz finalmente o que Deus estava querendo dizer aquele tempo inteiro. Eu abençoei esse povo é consagrado por mim, eu escolhi eles, eu que capacitei eles. Se eles lutam e ganham é porque eu ganho por eles. Então não vai acontecer maldição aqui. É o Senhor dizendo para Faraó: eu sei o que você está tentando fazer, eu sei que você quer enfraquecê-los, eu sei que você quer diminuí-los, mas esse povo é meu e eu disse que eles cresceriam, então eles vão crescer, não importa o que você faça. Eu trouxe essa mensagem aqui hoje porque muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida e são coisas difíceis, são coisas complicadas, a gente se sente abalado, a gente sente que vai dar tudo errado, a gente sente que o mundo tá contra a gente. Só que essas duas passagens mostram que não importa o que a pessoa mais influente do mundo tá tentando dizer a seu respeito. Essas duas histórias não são sobre gente aleatória e comum tentando destruir outra gente aleatória e comum. É sobre o faraó e sobre o rei de um lugar. E estes homens, apesar de serem super influentes e super importantes, não conseguem o que eles querem porque essa não era a vontade de Deus. Então não se preocupa com quem se levanta contra você ou contra quem fala de você. Não se preocupa com o que eles estão dizendo ou tentando fazer. Porque o que sobrevive na nossa vida não é a palavra dos homens, mas a palavra de Deus. Então, aguenta mais firme, não se preocupa se estão tentando te pressionar e se estão tentando aumentar o seu trabalho e aumentar a sua luta e a sua dificuldade. Então, quando você perceber que a sua vida está tudo apertada e está tudo difícil, lembra que quando as coisas estão apertadas, o povo de Deus cresce. Isso aconteceu várias vezes na palavra, isso vai continuar acontecendo com a gente, vai acontecer comigo e vai acontecer com você, tá bom? Bom, gente, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e deixar aqui nos comentários o que você sente a respeito dessa palavra, o que você aprende, o que você tira disso. Se quiser estudar mais, se aprofundar um pouquinho nisso, tenta te ler o capítulo inteiro, quer voltar um capítulo antes e um depois, ler também, sabe? Vai pegando o contexto, lê a história inteira, entende o que estava acontecendo e vai tirando suas conclusões. Deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida e dirigir o seu entendimento para você saber o que o Senhor tem para falar para você a respeito dessa palavra, tá? Então a gente leu aqui Êxodo capítulo 1, nós lemos também Números capítulo 22 e capítulo 23. São duas histórias maravilhosas, então quer se aprofundar mais, leia mais, estuda mais, fique à vontade, tá bom? Tire suas conclusões de acordo com a direção do Senhor. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!